Bom dia. Mulheres da SGI, vivam uma existência inspiradora. Existe algo mais poderoso que o sincero incentivo de uma mãe? Segundo o registro dos ensinamentos transmitidos oralmente, Nichiren Daishonin afirma: o mundo, pureza do tesouro da lei mística, é o ventre de nossa mãe. Daishonin elucida que a nossa vida é a suprema torre do tesouro, que surge do tão extraordinário mundo pureza do tesouro, chamado mãe. Aqueles que despertam para essa verdade inerente são tomados por uma infinita autoconfiança e gratidão. Segundo o presidente Tsunesaburo Makiguchi, bradava que as mulheres se tornariam as construtoras de uma sociedade ideal. A vida das mulheres é um drama que abre o portal da felicidade, em especial as que abraçam a lei mística, que permite às mulheres atingir a iluminação. Não somente elas se tornarão felizes, como também são capazes de conduzir sua família, parentes e amigos, sua comunidade, sociedade e o mundo até o futuro, na direção da felicidade. Cada desafio ao longo do caminho existe para que possam atingir um ilimitado estado de vida, que brilha com a luz da felicidade e ajuda os outros a fazer o mesmo. Meu mestre, segundo o presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, também incentivou afetuosamente as mulheres. A vida nem sempre transcorre sem problemas, mas tudo tem um significado. Quanto maior as dificuldades, maior os benefícios. Abrace e proteja firmemente a lei mística e esforce-se ao máximo, desafiando os obstáculos que estejam em seu caminho. A fé é o poder de transformar a si mesmo e todos em sua vida. Daishonin diz que uma mulher que consagra a vida ao Kosen Rufu, ainda que seja cidadã comum, possui uma natureza muito mais nobre e excepcional que qualquer mulher famosa. E também diz: a mulher que acredita neste sutra não apenas supera as demais mulheres, como também ultrapassa todos os homens. A mulher é ser forte. A força vem de dentro e é determinada pela firmeza das nossas convicções. Verdadeiramente fortes são aquelas que possuem forte fé na lei mística. São as mais fortes de todas. Elas nunca serão derrotadas pelo karma nem por nenhuma forma de adversidade. Com certeza, vencerão e triunfarão sobre todo desafio e dificuldade. A mulher tem voz, que pode capacitar qualquer grupo ou sociedade a perdurar. As mulheres que se dedicam sinceramente a algo são belas, que estão vivendo uma existência de supremo valor, dedicadas ao budismo e ao bem-estar dos outros. A vida delas brilhará naturalmente com dinamismo e beleza. A mulher detém a chave para desbravar um futuro repleto de esperança, por ter uma força moral, segundo Mahatma Gandhi. Bem enfatiza: se pela força queremos dizer força bruta, então realmente a mulher é menos bruta que o homem. Se pela força queremos dizer força moral, então a mulher é imensuravelmente superior aos homens. A mulher é criadora da história. Não há nada mais forte que o grito de uma mulher, em nome da verdade. Mesmo o grito de uma única mulher pode comover o mundo e influenciar o povo. Não é exagero dizer que a história é criada pelas mulheres. A mulher contemporânea, em seus papéis de esposa, mãe, nora, trabalhadora e membros da comunidade, também como pessoas da fé, os dias das integrantes da divisão feminina podem ser tão atarefados a ponto de deixá-las sonsas, mas se decidirem usar essas ocupações para o autoaprimoramento, tudo isso será transformado em satisfação, desenvolvimento, benefício e méritos. Seu marido e seus filhos com certeza verão seu trabalho árduo como motivo para se orgulharem de vocês. Então, eu sei que muitas de vocês foram filhas e agora são mães, né?
Então, a matéria está falando assim, como que a gente vai ser o comportamento como de mulher e como vai ser de mãe, né? Também eu vi um relato aqui na matéria e fala sobre a vida de Vera Cristina Golik, né? Era filha, né? Depois virou mãe. Então, ela era filha de pai jugoslavo e mãe brasileira. Ao mesmo tempo, era neta de austríacos. Então, a gente já viu, né, assim, por causa do relato, que ela foi muito influenciada pela linhagem de mulheres fortes. O pai era piloto de avião. Então, ela começou a ter uma vida bem mais acercada ao pai. Ela começou a viajar com o pai. Até uma época que ela foi salvada, né? O pai sofreu um acidente no qual o pai faleceu. Aí, ela tinha uma irmã na América, que o nome dela é Andrea. Então, ela estava longe por causa daquilo, ela não conseguiu se despedir nem assistir no velatório do pai, porque a situação econômica era difícil para ela poder ir até lá. Aí, no transcurso desse daí, ela né, ficou moça e ela ficou formada no jornalismo. E nesse tempo que a irmã dela estava passando por aquela depressão porque não conseguiu despedir do pai, então ela conheceu o budismo lá na América. E então ela começou a ser chacubuco em Vera. Só que toda vez que as cartas que ela enviava, né, que a irmã da América enviava para Vera, ela respondia, né, Vera para a irmã dela: obrigada, fico feliz que tenha encontrado algo, mas não estou interessada. Então, sempre achava essa desculpa, né? Mas a mãe da Vera viajou na América. Então, quando ela viajou na América, a irmã da Vera fez chacubuco na mãe e ela também começou a praticar o budismo. Quando voltou no Brasil, ela começou a participar das reuniões, a mãe da Vera. A Vera, assim, não tinha, assim, muita curiosidade sobre o budismo. Seus relacionamentos também não eram duradouros, nem a valorizavam a ela. Então, ela começou a participar nas reuniões quando a irmã veio. Então, a irmã levava a Vera. E ela gostou tanto da organização, né? Do ambiente que era, né? Era simpatizando-se com o ambiente, as pessoas e a coerência do que falava nas atividades. Ela começou a gostar e foi o começo da prática dela. Então, ela fazia na minha Horengekyo, mas ela ainda não conseguia entender bem. E ela fez sua transformação, né? Então, todos percebiam que ela tinha mudado. Então, ela começou assim: não, eu só repito na minha Horengekyo. E assim ela conseguiu fazer chacubuco nas outras pessoas. Só que no transcurso desse, né, ela não estava querendo já encontrar um homem ideal para ela. Ela já estava só pensando no trabalho dela. Aí que apareceu o homem ideal para ela, né? Que também era no campo dela, que era fotógrafo. Ela era jornalista. E elas se conheceram, né? Tiveram um relacionamento, né? Ela conheceu o marido dela, né? Tinha aversão à organização. Então, o marido dela não queria frequentar a organização, né? Mas assim, ela conseguiu que o marido viesse a praticar também, tá? Agora, ele ficou como responsável da direção do sênior do bloco onde eles moravam. Então, Hugo e Vera foram enfrentando cada desafio com otimismo e coragem, né? Até o momento que se começou a manifestar o karma da doença, onde a irmã dela ficou com câncer, né? E, ao mesmo tempo, o marido dela. No caso da irmã, ela conseguiu ultrapassar o câncer. Mas no caso do cunhado, ele teve bastantes complicações. E, ao mesmo tempo, a mãe da Vera ficou doente também. Então, chegou um tempo em
e no qual onde os dois, tanto o cunhado como a mãe, ficaram internados no mesmo andar e em uma cirurgia de 7 horas ao mesmo tempo. Só que a mãe da Vera já tinha 80 anos, né? E ela era professora de inglês e alemão, e ela tinha aquele objetivo de querer continuar, né? Ensinando, que é o que mais ela gostava. Então, eles começaram a fazer aquele daimoku firme e forte, desafiando tudo. O cunhado dela passou por muitas dificuldades mais depois da cirurgia, mas eles conseguiram ultrapassar. Quando Vera fala de seu cotidiano, que envolve trabalho, família, organização e compromissos sociais, a sensação que ela tem é que seus dias contam com mais horas que os outros, né? Essa é a força do daimoku. Também, em uma parte eu estou contando esta história dela para poder falar sobre uma entrevista que fizeram a ela. E justamente, eu gostei dessa parte dela. Na entrevista, perguntam assim para ela: na sua opinião, qual o papel da mulher na construção de uma sociedade mais justa e pacífica? Ela responde: todo ser humano tem seu papel, mas a mulher desempenha um papel fundamental de apaciguadora, promotora do diálogo, já que possui esse gosto de falar. Por mais que os 50% da população do planeta seja mulher, né? Então, se a mulher lutar por essa justiça e for mais reconhecida em todos os seus espaços e se criar uma família, filhos que também possuem dessa maneira, estarão tendo um importante papel na construção de uma sociedade melhor no futuro. Outra pergunta que fizeram a ela: onde se encontra a força da mulher? Acredito que esteja na sua garra, na sua determinação, em nunca desistir e em superar seus limites, custe o que custar. De que maneira as mulheres podem conquistar seu espaço na sociedade? Consciente de que necessita batalhar, que a vida é dura, mas dá para chegar lá. Que é possível não aceitar as situações de violência, que é possível superar os limites, conseguir trabalho melhor ou qualquer outra coisa que seja, ela pode unir todas as informações e tornar-se uma força para mudar essa situação e ser respeitada na sociedade. Além de seu trabalho, você atua no Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher e no Conselho Estadual da Condição Feminina, no qual tomou posse recentemente. O budismo a influenciou em suas convicções? Vera responde: totalmente. Mais ou menos 2 anos e meio após ter iniciado minha prática, período em que comprovei diversos benefícios e muitas coisas começaram a se transformar na minha vida. Tive um momento em que veio um grande questionamento no meu coração. Eu havia aprendido que devemos praticar com 2 objetivos principais. Um era a minha revolução humana. E o segundo era trabalhar por la paz mundial, né? Mas a gente pensa, né, como a gente vai trabalhar por la paz mundial? E a preocupação dela também era igual, né? Eu, que só escrevia sobre coisas de beleza no jornal dela, né? Era baixo, assim, né? Como vou conseguir fazer a paz mundial? Então, depois de fazer bastante daimoku, ela entendeu, compreendeu, né, que toda a influência que ela tinha desse lado tinha que ser aproveitado, né? E falou assim: desenvolvi também por meio da prática e das maravilhosas orientações do presidente Queda uma confiança muito grande, que não me deixou cair diante dos vários não, que tive de ouvir antes de meus projetos serem aceitados e postos na prática, né? Então, ela aproveitou todas aquelas influências de muitas empresas, de tudo, né, para poder fazer aquela paz mundial. Então, ela sempre se avocou ao lado das mulheres, né, para lutar para as mulheres, tá? O trabalho, família, organização, prática e ideias, como conciliar todo? A Vera responde: conciliar todo realmente é difícil. É um trabalho que faço em paralelo com a prática para não me sentir muito culpada. Procuro sempre uma maneira de fazer as coisas de modo mais prazeroso e saudável também. E nessa parte, ela agradece muito, né,
o marido, porque ela fala assim, que se não fosse por o apoio do marido, né, que antigamente só a mulher tinha que se dedicar em todas as coisas da casa, mas no caso dela, como o marido também é praticante, está igualmente, né, com o mesmo objetivo da paz mundial, então ele ajuda a lidiar com o dia a dia, né, então conseguem os dois juntos avançar. Então, eu achei muito interessante, por isso que eu falei sobre o relato dela, para poder explicar tudo que a gente viu. Que a mulher tem que ser forte, a mulher tem voz, né? E um exemplo claro é a Vera. Então, da minha parte, só isso. Muito obrigada. O momento mais difícil para nós foi falar para minha mãe, que estava com 80 e poucos anos, fazendo as primeiras quimioterapias dela, que o filho dela, de 50 anos, tinha morrido. E aí a minha mãe falou, por que ele e não eu? Aí eu falei, mãe, não tem uma explicação lógica. Agora a gente chora, porque é difícil mesmo, mas vamos pensar no seguinte, a gente tem uma filosofia de vida que é de transformar veneno em remédio. E realmente minha mãe saiu daquela situação que ela estava deprimida, magrinha, debilitada. Então ela estendeu a vida dela por mais 3 anos, sarou o câncer, morreu de velhinha, todos nós vamos um dia. E coragem, ela é feita de coração e de ação. Coragem não é só ser aquela fortaleza que vence tudo, mas é ter coragem de encarar as coisas difíceis e inclusive tuas próprias fraquezas. Procurar ter esse olho no olho, procurar ouvir, ou procurar sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Isso tudo, para tudo isso precisa ter coragem, para estar vivo precisa ter coragem.